A gente precisa analisar a declaração que abalou a geopolítica mundial essa semana. O presidente Donald Trump, em uma virada chocante, abandonou seu antigo discurso, criticou o presidente russo Vladimir Putin e prometeu a vitória total da Ucrânia na guerra. Mas o que a mídia não está te contando é que o alvo dessa fala não era Moscou. Ao que tudo indica, foi um recado direto para Brasília. Ao mostrar que pode descartar um aliado poderoso como Putin, Trump está, na prática, avisando ao presidente Lula: não se sinta seguro, você pode ser o próximo. Vamos direto ao que interessa, por quê? O que a gente acabou de testemunhar foi uma daquelas jogadas de mestre que redefinem o tabuleiro do xadrez mundial. E para entender o impacto que isso tem sobre o Brasil, a gente precisa primeiro entender o tamanho da bomba que explodiu do outro lado do mundo. Por anos a gente se acostumou a ver o presidente Donald Trump com uma postura, no mínimo, cética em relação à guerra da Ucrânia. Ele criticava os gastos, questionava o envolvimento americano e muitas vezes era visto como alguém que tinha uma certa simpatia ou pelo menos um respeito estratégico por Vladimir Putin. A esquerda, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, usou isso exaustivamente para tentar pintá-lo como um agente russo, como alguém que não era confiável para liderar o mundo livre. E muitos de nós, na direita, ficávamos com uma pulga atrás da orelha, sem entender muito bem qual era essa estratégia dele. Mas agora, a máscara caiu. Ou melhor, a verdadeira estratégia parece ter sido revelada. Após um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente Trump foi para sua rede social e fez uma declaração que deixou o mundo de queixo caído. Ele disse com todas as letras que depois de entender melhor a situação, ele agora acredita que a Ucrânia, com o apoio da Europa, está em posição de lutar e ganhar toda a Ucrânia de volta. Ele afirmou que todos os territórios ocupados pela Rússia serão devolvidos até o último grãozinho de areia. E ainda deu uma alfinetada, dizendo que a Rússia está lutando há mais de 3 anos uma guerra que, para uma força militar de verdade, deveria ter durado menos de uma semana. Isso não é uma mudança de opinião, é um terremoto. É o presidente dos Estados Unidos abandonando qualquer resquício de neutralidade e se posicionando de forma inequívoca ao lado da Ucrânia. É, na prática, uma declaração de que a amizade ou o respeito que ele tinha por Putin acabou. É uma rasteira, uma facada nas costas, no maior palco da geopolítica mundial. E por que ele fez isso? Ele simplesmente acordou para a realidade, como alguns analistas estão dizendo? Eu acredito que é muito mais do que isso. Eu acredito que o que a gente viu não foi uma conversão, mas sim uma jogada. Uma jogada calculada, fria e genial. E o alvo principal dessa jogada, ao que tudo indica, não estava em Moscou. Estava aqui em Brasília. Pensem comigo, qual tem sido a postura do governo Lula em relação a essa nova ordem mundial que está se desenhando? Uma postura de confronto com os Estados Unidos e de alinhamento com o que a gente pode chamar de eixo do mal moderno. Rússia, China, Irã e suas ditaduras satélites na América Latina, como Cuba e Venezuela. O Lula tem feito de tudo para se posicionar como um líder desse outro lado, desse bloco anti-americano. Ele critica o dólar, defende a Rússia na guerra, recebe ditadores com honras de Estado e aqui dentro trava uma batalha contra as empresas de tecnologia americanas e contra a liberdade de expressão. Ele, assim como o Putin, se via como um líder forte que podia desafiar a hegemonia americana sem grandes consequências. E ele contava talvez com a leniência ou até com a simpatia de um futuro governo Trump, baseando-se naquela ideia antiga de que Trump e Putin eram amigos. E o que o Trump fez agora? Ele explodiu essa ideia. Ele mostrou para o mundo e principalmente para o Lula que ele não tem amigos quando se trata dos interesses dos Estados Unidos. Ele mostrou que não tem o menor problema em descartar, em trair, em humilhar publicamente um aliado poderoso como o Putin, se isso for necessário para a sua estratégia. A mensagem que foi enviada para o Palácio do Planalto é de uma clareza que chega a ser brutal. A mensagem é: Presidente Lula, se eu fiz isso com o homem que comanda o maior arsenal nuclear do planeta, o que o senhor acha que eu posso fazer com o Brasil? É uma demonstração de força, uma ameaça velada, um aviso prévio. É o Trump dizendo para o Lula: não se sinta seguro na sua aliança com os meus inimigos. Você pode ser o próximo a ser descartado. E é aqui que a gente precisa analisar a diferença de postura entre dois líderes, Volodymyr Zelensky e Luiz Inácio Lula da Silva. E essa comparação, para mim, mostra a diferença entre um estadista de verdade e um político pequeno. O Zelensky, como a gente sabe, já foi humilhado pelo Trump no passado. Na primeira reunião deles na Casa Branca, o Trump o tratou com uma frieza, com um desprezo que foi noticiado no mundo inteiro. O que o Zelensky fez? Ele chorou, ele fez birra, ele cortou relações?
Não, ele engoliu o orgulho. Ele entendeu que o interesse da Ucrânia, a sobrevivência do seu país, era muito maior do que o seu ego ferido. Ele continuou a conversar, a negociar, a mostrar os fatos. E o resultado dessa postura de estadista, dessa humildade estratégica, a gente está vendo agora. Ele conseguiu virar o jogo, ele conquistou o apoio do homem mais poderoso do mundo e agora tem uma chance real de vencer a guerra. Agora vamos olhar para o Lula. O Trump, naquele encontro casual na ONU, fez um aceno. Ele elogiou o Lula, disse que eles tiveram química e o convidou para uma reunião. Era a porta de saída. Era a chance de ouro para o Lula fazer exatamente o que o Zelensky fez. Engolir o orgulho, sentar na mesa e negociar uma saída para a crise que ele mesmo criou. Uma saída que poderia acabar com as tarifas, que poderia suspender as sanções, que poderia salvar a nossa economia de um desastre. E o que o Lula fez? Ele fugiu. Ele se borrou de medo. Ele inventou uma desculpa esfarrapada de que tinha que cuidar do seu pé de jabuticaba na Granja do Torto. Ele preferiu se esconder em Brasília a ter que ficar cara a cara com o Trump e, talvez, ser humilhado como o Zelensky foi. E ao fazer isso, ele não mostrou força, ele mostrou uma covardia imensa. Ele mostrou que para ele, o seu ego, o seu medo de passar vergonha é mais importante do que o destino de 200 milhões de brasileiros. A diferença é gritante. O Zelensky, que é um verdadeiro líder, se sacrifica pelo seu país. O Lula, ao que parece, sacrifica o país por si mesmo. Ele prefere ver o Brasil sangrar com sanções e tarifas a ter que passar pelo desconforto de uma negociação dura. E essa covardia, essa pequenez, é o que está nos arrastando para o buraco. O recado de Trump, ao virar as costas para o Putin, ele foi um recado para todos os líderes que flertam com o autoritarismo e com o anti-americanismo. Foi um recado de que a paciência acabou. E o Lula, que era um dos principais destinatários dessa mensagem, em vez de entendê-la e de mudar de rota, preferiu colocar a cabeça na areia, como um avestruz. E a gente sabe o que acontece com quem age assim. O que a gente pode esperar para os próximos dias? Eu acho que a pressão sobre o Brasil vai aumentar ainda mais. A traição ao Putin deixa o Trump com as mãos ainda mais livres para agir contra os outros membros desse eixo. E o Brasil, pela sua importância estratégica e pela sua teimosia, se tornou o alvo perfeito. O que a gente viu não foi apenas uma mudança na política para a Ucrânia. Foi o começo de uma nova doutrina Trump, uma doutrina de tolerância zero com quem desafia a liderança americana. E o Lula, com sua covardia e sua arrogância, nos colocou bem no meio da linha de tiro. Essa história toda é um verdadeiro jogo de xadrez e mostra como a coragem e a covardia podem definir o destino de uma nação. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que a mudança de postura do Trump foi um recado direto para o Lula? Você acredita que o presidente brasileiro, ao fugir da reunião, agiu como um covarde e prejudicou o Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar a estratégia por trás das notícias, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa entender a diferença entre um estadista e um político pequeno. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de acompanhar cada lance dessa partida. Um grande abraço.